Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Raquel Tinker, mais uma vez, com mais um vídeo para vocês. Hoje eu quero falar para vocês sobre empreender ou estudar. O que é mais valioso? Será que é você ser empresário ou você ter um diploma? Tem muita gente que fala, né, que pessoas que estudam são losers, são perdedores, que o diploma não vale nada, que na verdade você tem que empreender. Então fica até o final do vídeo que eu vou contar para vocês a minha história e vou contar para vocês também a história de várias pessoas que empreenderam. Então fica até o final que você não vai se arrepender. Bom, pessoal, primeiro eu quero pedir desculpa se eu ficar passando a mão no cabelo. Eu já tive um diagnóstico aqui nos Estados Unidos de pensamento obsessivo compulsivo, que é um tipo de TOC. E uma das coisas que eu faço é ficar passando a mão no cabelo e tem outros tiques também que às vezes eu faço. Então, desculpa se eu ficar passando a mão, não é de propósito. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, além do meu diagnóstico de pensamento obsessivo compulsivo, que é um tipo assim de TOC, mas é mais um tipo de obsessão, que tem um lado positivo e um lado negativo. Tanto que quando eu me invisto o tempo em alguma coisa, algum projeto, assim, eu invisto 100%, eu fico completamente obcecada com aquilo e vou até, sabe, o final das consequências para concluir aquele objetivo. Então eu sou muito obcecada pelas coisas que eu faço para fazer bem feito. Falando um pouquinho do passado, eu vim para os Estados Unidos em 2005, eu era estudante de letras no Brasil, eu venho de uma família muito pobre e eu aprendi a falar inglês sozinha. Vou colocar ali o link do vídeo que eu explico como eu aprendi. E eu, com muita dificuldade, eu passei no vestibular, aí eu entrei para a faculdade, né, de letras em uma universidade federal do Mato Grosso. E eu sempre tive um sonho de vir para cá, sempre tive um sonho de mudar de vida. A gente vivia em uma pobreza muito grande no Brasil, assim, pobreza mesmo, não tinha dinheiro para nada. Eu tive que economizar dinheiro por uns 3 anos para conseguir vir. Eu vim como babá, né, como au pair primeiro. Depois eu consegui outros trabalhos aqui. Enfim, eu me casei como americana, me tornei cidadã americana e comecei a trabalhar em escritório, trabalhei em concessionária aqui nos Estados Unidos, trabalhei em leilão de carros, até que eu consegui o trabalho nessa multinacional, nessa companhia aérea, na qual eu fui supervisora por alguns anos. A minha história de vida, assim, é muito específica porque ela foi seguindo, assim, degraus, né? Eu fui subindo, assim, bem devagarzinho. Não que agora eu seja rica, seja milionária, não sou milionária ainda, não sou rica, mas a gente tem uma vida muito estabilizada. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Bom, eu fiz um outro vídeo sobre marketing de multinível, que todo mundo, né, que assiste os meus vídeos sabe que eu detesto marketing de multinível, eu acho que é um golpe sim, eu acho que são empresas predatórias que se aproveitam das pessoas mal informadas, das pessoas ingênuas para ganhar dinheiro em cima dessas pessoas, detesto. Mas enfim, eu fiz um vídeo sobre isso e uma pessoa falou pra mim assim, você tá falando sua opinião por quê? Porque você tem esses 400 seguidores? Ou qual que é o seu business? E eu falei, eu trabalho para uma multinacional americana. E a pessoa falou, sua opinião não serve pra mim porque você é funcionário. Como se fosse assim, você ser funcionário de uma empresa fosse assim o pior defeito que uma pessoa pode ter. Eu já vi muito isso, sabe, no YouTube, as pessoas falando que você que tem um trabalho, você tem um patrão, você tem um trabalho assalariado, você é um loser, você é um perdedor, você é um fracassado. Eu acho isso de uma ignorância tão grande, mas tão grande. As pessoas que falam isso são geralmente pessoas, né, vendendo curso, vendendo livros ou vendendo alguma grande oportunidade. Eles sempre vão falar que a sua vida é uma droga por você ser assalariado. E eu caía nisso antigamente, porque eu vivia assistindo vídeos no YouTube, né, de como empreender, de marketing digital e como fazer dinheiro online. Eu sempre gostei dessas coisas, eu sempre fui fascinada por computador, eu sempre tive muita facilidade com computação. Então eu ficava assistindo esses vídeos e assistindo o testemunho de várias pessoas, né, que começaram do zero, aí hoje ganham milhares de reais ou dólares na internet e tal. E eu ficava pensando, cara, nossa, isso é muito legal. Só que assistir esse tipo de vídeo me fazia sentir assim, infeliz com a minha vida, como muitas pessoas ficam com o meu trabalho. Eu deixava de ver todos os benefícios do meu trabalho e ficava assim me focalizando na vida das outras pessoas, achando que elas eram mais bem-sucedidas do que eu. Mas todo esse negócio de falar que pessoas que têm trabalho fixo, que têm salário fixo, são losers, são perdedores, vem do livro Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que eu até fiz um vídeo sobre ele também. Que ele falava na história, né, do Pai Rico e Pai Pobre, para quem não sabe, é um livro bom, vocês podem ler, tem muita coisa boa lá, muita dica boa que ele dá, mas o pai pobre, no caso, seria o pai biológico do Robert, que era um PhD, um PhD, um professor universitário com PhD, e que ele chamava de pobre, de loser, de fracassado. O pai rico era o amigo do pai dele, que na verdade é um personagem fictício, que era um investidor, uma pessoa que não fez faculdade, mas que trabalhava com investimentos e se deu muito bem na vida. E ele falava, o meu pai pobre é um loser, o meu pai rico é um vencedor. Então, para você tirar um pouco essa ideia de perdedor-vencedor, de que você ter diploma, você é um perdedor, e você ser empresário, você é um vencedor, você tem que saber mais ou menos a definição de pobreza, de pobre para o Robert. Eu estava fazendo pesquisas, um PhD, um professor universitário com PhD aqui nos Estados
Estados Unidos ganham uma média de 110 mil dólares por ano. Então, tipo assim, isso é quase 10 mil dólares por mês. Gente, 10 mil dólares por mês aqui nos Estados Unidos é um salário muito bom. É muito bom mesmo. Eu não ganho isso e a gente vive super bem. Então, você ganha um salário desse, você pode morar numa casa boa, você pode ter mais de uma casa, você pode ter vários carros, você pode viajar, você consegue economizar. É um salário muito, muito bom mesmo. Então, uma pessoa que ganha 100 mil dólares por ano aqui, na minha opinião, não pode ser considerada pobre, não pode ser considerada loser. E olha que a minha cunhada, a irmã do Mike, ela trabalha como professora, ela dá aula para a 8ª série, que seria, né, o elementary school aqui. E ela ganha, sei lá, acho que uma média de 40, 50 mil por ano, que também é um salário muito bom. Ela mora numa casa ótima, ela tá sempre viajando com o marido dela também ganha um pouco mais, que ele é enfermeiro. Então, eles vivem uma vida muito boa, muito confortável. Os dois têm diploma universitário e nenhum dos dois é empreendedor. Tem uma vida tranquila, confortável, tem seguro de saúde, viaja a hora que quiser, vai pra praia várias vezes, sabe, por semana, se quiser. A definição de pobreza nesse tipo de livro, livro empreendedor, precisa ficar mais esclarecida. Porque pra mim, pobreza mesmo, eu acho que não é nem dizer o que eu morava, o que eu tinha no Brasil. Que pelo menos no Brasil eu tinha um salário mínimo, eu conseguia comprar comida e tinha um teto pra morar, mesmo que não era meu. Mas assim, eu ainda tinha o que comer, tinha uma vida muito difícil. Agora, a pobreza mesmo, a miséria, tipo essas pessoas no Nordeste do Brasil que nem tem o que comer, que não tem comida, não tem água, assim, que vivem naquela miséria, assim, extrema. Isso pra mim é pobreza. Isso pra mim é pobreza. Ou pobreza, por exemplo, você ganha um salário mínimo e você não consegue fazer nada da vida, você mal consegue pagar as contas. Isso pra mim é pobreza. Então, assim, você falar que uma pessoa que ganha 110 mil dólares por ano é pobre, é loser, assim, você tem que rever os seus conceitos de pobreza. Então eu tava nesse mau humor, assim, com o meu trabalho, eu tava enjoada já, eu saí da supervisão, não queria mais ser supervisora, aí eu entrei pro departamento de mídias sociais, que eu achava mais legal, mais divertido, e realmente era mais legal, mais divertido, mas eu tava naquele mau humor, assim, mais ou menos com a minha vida, me sentindo, assim, insatisfeita. E eu cheguei a conversar com meu marido a respeito, eu falei pra ele, eu tô me sentindo tão mal, assim, parece que eu sou uma derrotada, parece que eu não conquistei nada na vida. E ele olhou pra mim e ele falou assim, você tá brincando, né? Aí ele começou a me falar, cara, nossa vida é muito boa. Ele falou, aí ele começou a falar todas as bênçãos que a gente tem, né? Tudo que eu conquistei até hoje, que eu falo 3 idiomas, eu tô fazendo faculdade de Direito aqui, já tô no 4º ano de faculdade. Então, assim, a gente tem uma família muito boa aqui, eu tenho muito apoio do meu sogro e da minha sogra, que me acolheram como filha. Temos amigos maravilhosos, a nossa família, todo mundo tem saúde, graças a Deus, porque não adianta nada você ter dinheiro, você empreender e ficar doente, né? Não adianta nada, o dinheiro não vai te comprar saúde. Tanto que tem enfermeiros, né, que trabalham com pessoas que estão, assim, à beira da morte, e todas as pessoas que estão à beira da morte, eles se arrependem de não ter dedicado tempo com a família, de ter trabalhado muito, de ter só pensado em dinheiro, assim, todos eles falam isso. Então, ali na beira da morte, o dinheiro não vai importar muito. Não que eu tô dizendo que dinheiro não é importante, mas assim, as outras bênçãos que a gente tem na vida, a gente tem que valorizar. E meu marido começou a falar isso pra mim, ele falou, cara, você é muito bem sucedida, você trabalha numa multinacional, você tem uma posição aqui que vários americanos não têm. Você tem uma posição privilegiada, a gente tem 2 carros que a gente dirige, a gente paga nossas contas em dia, a gente economiza dinheiro todo mês para comprar uma casa, a gente tem seguro de saúde, a gente viaja a hora que quiser. E ele falou para mim, há 2 anos atrás, eu olhei para ele e falei assim, cara, vamos para Paris? Ele falou, vamos. A gente foi pro aeroporto, entrou no avião e foi parar em Paris. A gente ficou lá 3 dias só passeando. Quem que consegue fazer isso? Lógico que eu trabalho para companhia aérea, eu viajo de graça. Mas a gente já foi para cruzeiro no México. A gente conseguiu pagar do próprio bolso cruzeiro do México. Aqui não é caro, aqui não é muito cruzeiro, que é super barato. Então, assim, tem muitos benefícios que a gente tem aqui, a gente não dá valor. Então, você tem que olhar para sua vida de uma maneira mais agradecida. Quando meu marido começou a falar isso, a todos os benefícios que a gente tem, a gente já viajou os Estados Unidos inteiro, a gente conhece quase muitas praias, a gente já foi para montanhas, já foi para o México, sabe, Europa. Então, assim, a gente tá sempre viajando, sempre tendo uma vida, assim, muito abençoada, com muitos privilégios. E eu naquele mau humor, achando que eu era uma derrotada, só porque eu via vídeos na internet falando que se você não é empresário, se você não é um milionário, você é um derrotado. Então, eu comecei a tomar muito cuidado com esse tipo de vídeo. E o meu marido abriu muito os meus olhos. Ele falou, nós temos que ser
agradecidos pela vida que nós temos. Nós temos uma vida muito boa e muito privilegiada aqui. E realmente eu comecei a reconhecer, eu pedi perdão a Deus por ter me sentido desse jeito, por ter me sentido uma fracassada só porque eu não sou uma milionária. E eu falo pra vocês, gente, muito cuidado com alguns vídeos que vocês veem na internet de pessoas falando que, sabe, se você não é milionário, você é um derrotado, você é um loser. Muito cuidado. Não pare a faculdade, não saia da sua faculdade. Faculdade é muito importante. A faculdade vai te preparar pra vida, vai te dar uma visão de mundo melhor. Tipo, o que eu aprendo na faculdade de Direito hoje, assim, é uma experiência maravilhosa pra mim, me melhora como pessoa. Então não saia da faculdade, não pare de estudar. Se você quiser empreender, tudo bem, empreenda, monte o seu negócio, venda o que você quiser vender, faça aí os seus negócios. Principalmente se você for jovem, não pare a faculdade, termine a faculdade e depois você continua empreendendo. Tem um primo meu que trabalha com mármore, e ele faz assim balcão de mármore, tem uma marmoraria, e ele fez faculdade de Direito, só que ele não quer ser advogado, ele só falou, eu vou fazer a faculdade, se um dia eu enjoar disso aqui, eu enjoar do mármore, eu tenho uma segunda opção. Então sempre pense isso, tenha uma segunda opção, não fique pensando que faculdade é coisa de gente estúpida e idiota, porque não é. Quem fala isso são pessoas muito ignorantes, são pessoas que estão querendo ganhar dinheiro às suas custas, vendendo cursos, vendendo livros para você. Então não caia nisso, continue, faça a sua faculdade, melhore como pessoa, não perca tempo com esse negócio de marketing de multinível. Tipo, eu tava pensando assim, o meu marido mesmo falando, né, que a gente já viajou tanto, você já foi a cruzeiros. Quantas vezes eu vejo aí essas pessoas de marketing de multiníveis que estão lá no topo, né, para fazer propaganda do business deles, do negócio deles, aí eles ficam falando, eu fui no cruzeiro, eu viajei, eu fiz isso, fiz aquilo. E meu marido falou, a gente também fez isso. Você fez tudo isso sem precisar enganar ninguém, sem precisar mentir, sem precisar fazer com que as pessoas percam dinheiro às minhas custas. Então isso começou a abrir os meus olhos, sabe? De que você viver uma vida honesta, viver uma vida tranquila, é muito melhor do que ficar nessa agonia de ganhar dinheiro, vender, tem que vender, tem que empreender. Toma muito cuidado com isso. Eu não sou contra empreender, tanto que eu faço marketing afiliado, aí tem os negócios aí que eu vendo, ninguém é obrigado a comprar, compra quem quiser. Isso daí não é o meu ganha-pão. Eu tenho o meu trabalho, o meu salário, que a gente paga as contas, que é o meu ganha-pão. Marketing afiliado pra mim é praticamente um hobby, é como o YouTube, é um hobby. Mas assim, empreenda, se você quiser vender só, não deixe isso, essa ganância, essa agonia de querer ser milionário, de querer ser bilionário, tomar conta da sua vida e fazer com que você perca valores. Os maiores valores, assim, que eu nunca vou perder é o valor de você não fazer para os outros o que você não quer que faça para você. Quando eu percebi na Mary Kay que para subir na empresa eu tinha que mentir, eu teria que recrutar pessoas, enganar essas pessoas e fazer essas pessoas comprarem coisas que elas não precisam, foi aí que eu saí. Porque eu vi que não, isso não é pra mim. Eu não quero ganhar dinheiro, não quero chegar no topo, ficar milionária, bilionária, passando por cima das pessoas, fazendo com que as pessoas percam dinheiro, enganando e mentindo. Não que todo mundo do multinível faz isso, mas é muito difícil você subir ao topo sem fazer isso. Eu tenho visto muitas entrevistas de pessoas que já estiveram no topo dessas empresas e saíram. E a maioria delas fala que assim, quando você sai de uma empresa de marketing de multinível, você não tem nada, você sai assim com uma mão na frente e outra atrás. Essa menina, por exemplo, ficou 6 anos no marketing de multinível, ela chegou ao topo, ela chegou a ganhar assim milhares de dólares por ano fazendo isso, e ela começou a perceber que todo mundo perdia, só ela ganhava. E ela começou a doer, né, apesar da consciência de ver que tava todo mundo perdendo. Foi aí que ela decidiu sair. Ela falou que era muita pressão, era sempre assim as pessoas falando, faz as pessoas comprarem, comprar, e tipo, se a pessoa não tá comprando, não tá consumindo, não tá dando dinheiro, ignora. Então assim, ela só tinha que dar atenção para quem tava gastando. Já pensou que vida mais horrível é essa? Você ter que se basear o seu relacionamento com outras pessoas no dinheiro que elas estão te dando? Ai, que horror isso! Tipo, você não pode nem ter uma amizade sincera, uma amizade assim, uma amizade legítima. Você tem que estar sempre bajulando as pessoas que estão gastando, que estão te dando dinheiro. Que horror! Nossa, Deus me livre, eu prefiro viver uma vida tranquila, mesmo que eu não fique milionária ou bilionária. A minha vida é totalmente sossegada, não preciso ficar vendendo nada, não preciso ficar recrutando. Sou uma pessoa que estuda, logo logo vou ser advogada. E assim, se você acha que isso é ser loser, é ser perdedor, isso é problema seu. Então é uma concepção sua. Mas na minha opinião, eu me senti envergonhada quando eu pensava isso de mim, de que eu estava sendo uma perdedora, com tantas bênçãos que Deus tem me dado. E o que eu falo pra vocês, assim, agradeça a Deus todas as bênçãos que vocês têm. Se você tem um teto pra morar, se você tem comida na mesa, se você tem um emprego, agora, na época da pandemia, tanta gente perdendo o emprego, tanta gente sem dinheiro para pagar as contas. Se você tem um trabalho e uma renda, agradeça a Deus por isso. Isso já é um privilégio, isso já é um benefício muito grande que você tem. Não dê ouvidos para esse tipo de gente, sabe? Que só pensa que quem tem dinheiro, quem é milionário, é que são pessoas dignas, são pessoas que merecem ser ouvidos. Que foi
isso que esse menino me falou. Ele falou assim, você é funcionário, então a sua opinião não importa. Como se fosse assim, o fato de uma pessoa ser empresário, ser milionário, é o que valida a opinião daquela pessoa. Então aquela pessoa tem que ser valorizada. E as pessoas que não são milionárias, que são simplesmente profissionais ou que ganham salário, a opinião delas não são valorizadas. E o fato de a pessoa ter dinheiro não quer dizer nada, não quer dizer que a pessoa seja honesta, que a pessoa conseguiu o dinheiro honestamente, não quer dizer que a pessoa tenha valores, sabe, valores morais. Então, assim, muito cuidado quando você avalia uma pessoa pelo dinheiro que ela tem, pelo dinheiro que ela ganha ou pelo que ela pode te oferecer. Eu valorizo as pessoas, as amizades que eu tenho, baseado nas nossas experiências de vida. Eu não sou uma pessoa de ter muitos amigos, eu tenho 3 amigas que a gente já tem mantido essa amizade assim por mais de 10 anos. No Brasil eu não tenho amigos assim de muitos e muitos anos, porque eu ficava viajando muito, mas aqui eu tenho amigos assim de 10 a 15 anos que eu realmente me conecto com essas pessoas. E quando eu faço uma amizade, eu tenho alguns colegas assim, eu valorizo a pessoa. Não tô nem aí se a pessoa é empresário, se é faxineira, empregada doméstica, se é dono de loja. Pra mim todo mundo é igual. O dinheiro que a pessoa ganha não vale nada pra mim, assim, o que vale é a pessoa. Muito cuidado quando você avalia a pessoa, o valor da pessoa pelo tanto que ela ganha ou pela profissão dessa pessoa. Bom, gente, eu só queria desabafar com isso, porque eu achei assim bem... Na verdade, assim, foi difícil de acreditar que uma pessoa fosse falar isso, né? Que se você não é... O fato de você ser um funcionário e não o patrão, que isso te desmerece como pessoa. Então, assim, eu acho engraçado também. O meu sogro, ele foi funcionário a vida inteira, sempre ganhou muito bem. Ele era diretor de vendas aqui nos Estados Unidos. Tem uma aposentadoria ótima, mora numa casa ótima. Tipo assim, tá sossegado, tranquilo. Ele ganhava mais do que muitos empresários, muitos empreendedores. Ele sempre foi funcionário e tem uma vida totalmente tranquila, joga golfe o dia inteiro, ajuda os filhos, ajuda os netos, brinca com os netos a hora que quer, então tem uma vida totalmente livre. E o fato de você ser funcionário não quer dizer que você vai ser perdedor para sempre, assim, depende do jeito que você vive a sua vida, depende da empresa para qual você está trabalhando. Então, assim, tira essa concepção errônea de que você só tem sucesso se você for empreendedor. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo, e essa é a minha opinião pessoal, né? Se você concorda ou discorda de mim, coloca aí nos comentários, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber notificações dos próximos vídeos, e muito obrigada pelo apoio, e até a próxima. Beijão!